Isso tudo faz com que a gente tenha vontade de discutir mais uma vez o jornalismo profissional, aquele que checa e recheca. E o jornalismo profissional é tema do livro Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a segunda morte da opinião pública, que está à venda a partir de hoje. O jornalista Ricardo Gandura, autor do livro, analisa o encolhimento das redações de jornalismo e o uso das redes sociais por políticos e governantes. Ricardo Gandura é diretor de jornalismo da Rádio CBN e passou os últimos 4 anos estudando o exercício do jornalismo profissional para escrever este livro. Se agora, durante a pandemia, a gente tem certeza que o mundo todo passa por transformações profundas, imagine o jornalismo, né, Gandura? Eu começo te perguntando sobre a relação do jornalismo com a democracia. Essa relação também passa por transformações nos últimos 4 anos ou o jornalismo é uma espécie de cláusula pétrea do regime democrático? Nunca ficou tão evidente a importância do jornalismo profissional. O que eu procurei estudar, comecei na Columbia e terminei aqui na ECA, a partir de estudos americanos que davam conta do desaparecimento de pequenos jornais locais, do enxugamento das redações, foi a relação entre esse encolhimento das redações e o uso cada vez mais intenso das redes sociais por políticos e governantes. Como que essa comunicação direta, atravessando a mediação profissional da imprensa, pode ser prejudicial à formação da opinião pública e para as próprias democracias. Não tem dúvida que a revolução digital e essa comunicação entre todos, todo mundo publica, se expressa, é inegavelmente benéfica para a liberdade de expressão, para a liberdade pessoal, para a expressão de setores que não eram tão representados, né, pela imprensa, pelo nosso trabalho, mas o que os autores pesquisados e a discussão que se faz é que uma mínima institucionalização, né, informativa é necessária para que você tenha plataformas de mediação, e o conceito de plataformas de mediação é republicano, vale para a imprensa, vale para os poderes da república. É assim, com essas instâncias de mediação, que a democracia funciona. Ricardo Gandura destaca que as mídias digitais provocam confusão entre informação, análise e opinião e que é preciso trabalhar o que chama de educação midiática. E eu acredito que seja uma tendência para o futuro, as escolas se apropriarem disso, desde o fundamental, ensino médio, dando aos cidadãos um maior poder de discernir o tipo de informação a que ele está exposto. Apesar de constatar o encolhimento das redações de jornalismo e a queda da receita publicitária, Gandura é otimista com o futuro da profissão e o modelo de assinaturas digitais para a venda de conteúdo jornalístico. No livro eu abordo essa questão do ambiente concorrencial do jornalismo, em que as sociedades fazem escolhas. Isso vale para filmes, para entretenimento, para música e para as escolhas que o cidadão, como consumidor de informação, vai fazendo. Estou muito influenciado pelo fato de dar aulas em faculdade de graduação de jornalismo. E eu vejo nas gerações que vêm vindo aí muito talento, muita vontade, especialmente nessa pandemia, o valor da prestação de serviço informativo ficou muito claro. Então, eu acho que são ciclos e eu vejo surgindo aqui um novo ciclo de valorização. Desafios qualquer profissão tem, mas a vocação jornalística está aí muito reforçada, na minha opinião. Eu acredito que a verdade sempre acaba prevalecendo. Pode demorar, pode ter muito ruído de comunicação e o mal faz muito barulho, né? O bem não consegue fazer o barulho que o mal faz, mas realmente concordo com o Gandura quando ele diz o seguinte, tem essa confusão entre informação, entre análise e opinião. A gente tem um mundo de opinião hoje. Todo mundo tem muita opinião, mas a gente tem carência de reflexão. Quando o fato fica em segundo lugar, quando o que é fato fica em segundo lugar, você não acumula conhecimento. Você acumula achismo e você fica se apegando à sua versão, ainda que ela não seja baseada em informação de fato. Isso me chama muito a atenção, as pessoas estão achando muito, não conseguem mudar de ideia, né? É raro, claro que existe. Claro que existe a dialética, claro que muita gente reflete e muda de ideia. Mas você vê que tem gente que fica ali apegado naquela sua bolha, naquele seu achismo e não procura se informar.
só reverbera aquilo que vá ao encontro das suas convicções. E as redes sociais retroalimentam isso com... Como é que é o nome que eles dão? Da programação do software que... O algoritmo? O algoritmo. O algoritmo coloca em você próximo dos seus. Então você... Já temos uma crise da escuta, Maria. Assim, a gente já não tem a escuta paciente para o outro, seja o outro quem for. Se o outro vier com uma ladainha que você registra como algo que afronta sua visão de mundo, valores, etc., parece que a gente aciona o dispositivo de um campo de força. Neurociência. Que a gente finge que está prestando atenção, mas, está entrando por aqui, saindo por ali. Então, o que você está colocando... Assim, o trabalho do Gandhi, ouvindo ele falar, me trouxe assim, a memória de que antes do fenômeno das fake news, o desafio que estava colocado para o jornalismo profissional é fazer uma espécie de curadoria. Ou seja, existe um universo de inúmeras fontes, notícias, fatos, ocorrências, e o jornalismo teria essa função, na modernidade, de garimpar aquilo que realmente nos pareça mais importante, relevante e urgente. E, como você bem falou, não é só reproduzir o fato, dizer, é isso que aconteceu. Não, é isso que aconteceu e daí? Quer dizer, qual é a implicação desse fato nas nossas vidas? Isso também é jornalismo. Agora, sem prejuízo da curadoria, nós estamos, eu não estaria exagerando, na guerra da narrativa. Porque nós, jornalismo profissional, nós, pessoa jurídica, o jornalismo no mundo inteiro, que dá a cara a tapa, que a gente está aqui não é usando pseudônimo, e a gente, aonde estamos, a gente está bancando, erramos. Erro não é fake news. Essa é uma diferença que boa parte das pessoas não compreende. Errar é humano e quando erramos pedimos desculpas e de preferência rápido, dizendo assim, ao contrário do que acabamos de dizer, o nome da pessoa não é esse, o número que reportamos não é esse, o fato não é bem assim. Fake news tem método. Fake news tem a intenção de ludibriar, macular a informação com segundas intenções escabrosas de ordem material, política, disputa de poder, o que seja. Então o jornalismo no século XXI virou literalmente outra coisa. No intervalo de tempo muito pequenininho, a função social do jornalismo mudou. Pois é, o Gandhi, ele fez um recorte ali temporal de 2013 a 2016. Então, ele fez uma pesquisa entre a atividade digital da imprensa profissional e dos governadores. E foi o alvo, digamos, acadêmico dele, o corte acadêmico dele. Então, se em 2013 apenas 16 governadores estavam em redes sociais, a rede social naquela época era Facebook, 16, 3 anos depois, 25. Praticamente todos os governadores foram. Então, e aí o 2013, que não foi por conta disso a escolha da pesquisa dele, mas vem depois das manifestações que deixaram o mundo político atordoado. É quem está colocando esse povo na rua? Não, é as redes sociais, são as redes sociais. Então entenderam e tiveram que se apropriar desse meio de comunicação. E aí o Gandhi mostra a crise ali, a retração do jornalismo profissional em comparação com a atividade de número de postagem, interações dos governadores. Ou seja, e para isso, para o político, é a melhor coisa do mundo. Porque ele tanto pode fazer uma postagem de serviço, que é bacana, alerta sobre vacinação, sobre o serviço, mas principalmente propaganda. E quando tem a imprensa profissional ali, a propaganda fica difícil fazer, porque o repórter, todo mundo diz, pô, repórter é chato, né? O repórter é chato. E a gente é pago para ser chato mesmo. A gente é pago para ser chato. Tem que perguntar, tem que contextualizar, como o Trigueiro mostrou, tem que confrontar o que ele está dizendo com a realidade, confrontar com números, confrontar com o que ele disse ontem. Pô, mas ontem o senhor não pensava assim, agora que está no poder pensa assim. Então, essencialmente, é o que os políticos chamam de chato. Eu lembro um dia que o Sérgio Cabral estava até, o Gandhi é o diretor da CBN, eu estava indo para a CBN e o Sérgio Cabral saindo da Rádio Globo, que eram os estúdios, ficavam frente a frente. Aí ele me cumprimentou, na época eu trabalhava no Jornal Extra, cumprimentei, como é que tá? Ele falou, porra,
Ai, meu Deus do céu, meu sonho é ser governador de Minas, porque lá só tem um jornal. Aqui não tem Globo, não tem Dia, não tem Extra para ficar no meu pé, me enchendo o saco. Então, o governante mesmo, ele não gosta do chato, que é o papel da imprensa profissional. Falar em imprensa profissional, tem notícia, viu? Notícia que acaba de chegar. O ministro do Supremo